Então, eu peço que você que não curtiu ainda o vídeo aqui, clique em curtir, clique aí no joinha, no gostei, para ajudar esse vídeo a ter mais relevância, isso é importante. Peço que você compartilhe ele para mais pessoas virem aqui participar conosco. A apresentação de destaques e requerimentos procedimentais à matéria pautada ocorrerá a partir das 9 horas do dia 10 de março de 2021. O período de breves comunicações terá início às 9 horas do dia 10 de março. As inscrições serão realizadas por meio do aplicativo Infoleg. Agradeço a todos e está encerrada a sessão. Presidente Arthur Lira termina esta terceira sessão extraordinária de hoje. Aliás, concluindo o dia de votações, que começou no dia 9, que foi, portanto, na terça-feira. Agora a gente já está na madrugada da quarta-feira e os deputados finalizaram o primeiro turno da proposta de emenda à Constituição 186, que trata da questão do auxílio emergencial e também de pontos relacionados aos gastos do governo para poder trazer novas regras, exatamente para poder, na argumentação do texto, viabilizar a questão do auxílio emergencial. Dini Moraes. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Boa madrugada, na verdade, a todos que acompanham ainda ao vivo a TV Câmara, a Rádio Câmara e também os trabalhos dos deputados federais ao vivo pelo nosso aplicativo Câmara ao Vivo na internet e também nas redes sociais. Enfim, foi uma longa sessão, esses trabalhos. A gente lembra que essa discussão sobre essa proposta de emenda à Constituição que traz a previsão de se retomar o auxílio emergencial e também essa previsão de corte e congelamento de gastos públicos, ela vem sendo feita desde manhã. Então, foi um debate que começou por volta das 9 horas da manhã e até agora se estendendo. Nós estamos agora 1h30 da manhã, Então, é um longo debate. Por quê? Porque é realmente um tema polêmico. Houve uma grande maioria, foram 341 deputados votaram favoráveis a essa proposta que modifica o texto constitucional. No entanto, houve uma forte obstrução dos partidos, principalmente dos partidos de oposição, que se mostraram contrários a alguns pontos dessa proposta e, em especial, esses dois pontos que são pontos considerados bem importantes, que é a questão do auxílio emergencial e também a questão do congelamento de gastos. Para falar sobre esses assuntos, a gente vai falar agora com o vice-líder da minoria, que é uma bancada de oposição, que é o deputado Afonso Florencio, do PT da Bahia. Ele está no Salão Verde e vai conversar com a gente ao vivo agora. Deputado, o senhor está escutando a gente? Escutando bem. Perfeitamente. A obstrução de hoje, ela se concentrou muito nesses dois pontos, Eu queria que o senhor explicasse para a gente por que essa obstrução, por que essa oposição toda a esse texto. Primeiramente, o senhor poderia começar falando da questão do auxílio emergencial. O ano passado, tivemos auxílio emergencial de R$600, depois de 300, que totalizou um desembolso de aproximadamente 260 bilhões de reais. Essa PEC não estipula auxílio emergencial, ela estipula o gasto máximo com auxílio emergencial, apenas de 44 bilhões. Então esse é o primeiro ponto. Nós queremos auxílio emergencial de R$600 enquanto durar a pandemia. E essa PEC inviabiliza essa proposta. Ela é contra um auxílio de R$600 enquanto durar a pandemia. Em relação ao corte de gastos, ela desmonta o Estado brasileiro por estipular gatilhos ainda mais rígidos do que da Emenda Constitucional 95. Ela representa desmonte da administração pública, impõe privatizações em estado de calamidade, ela permite contratação de temporários, mas não reajuste salarial e promoção de servidores permanentes. É um arroxo do serviço público, dos servidores públicos, tanto no âmbito federal quanto estadual e municipal. Por isso, esses foram dois pontos que parlamentares de oposição criticaram muito fortemente na PEC 186. Deputado, hoje houve uma obstrução muito pesada, uma tentativa de se derrubar essa votação e ela realmente foi esticada,
O que esperar da sessão desta quarta-feira? Foram colocados 10 pedidos que os partidos fizeram de modificação desse texto, a maior parte para retirar pontos. A obstrução continua? Há ainda uma esperança de se mudar alguma coisa nesse texto? A obstrução continua, temos esperança de mudar o texto, entretanto, infelizmente, pela exiguidade de tempo para apresentação de emendas, não foi possível um número expressivo de emendas, como de fato, se houvesse tempo, ocorreria. As divergências em relação à PEC, e amanhã nós vamos ver parlamentares da base do governo criticando a PEC porque ela arrocha salário de servidor público e impede investimento público em infraestrutura logística, infraestrutura social, infraestrutura urbana, nós certamente vamos ter um debate muito grande. Entretanto, a PEC chegou nessa casa, na Câmara dos Deputados, sexta-feira última, e encerrou o prazo quando foi aberta a discussão do primeiro turno da votação da PEC. Então foi um tempo muito exíguo, não é exagero dizer, o governo fez uma maioria e passou o rolo compressor sobre a sociedade brasileira. O presidente rasgou o regimento em várias oportunidades, em outras ele cedeu ao direito da oposição fazer obstrução, mas foi um rolo compressor. Apesar disso, considero que foi uma vitória da oposição ter a oportunidade de discutir com profundidade a PEC hoje durante o dia, e para isso foi necessário fazer a obstrução. Deputado Afonso Florenci, do PT da Bahia, muito obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui e até a próxima. Eu que agradeço. Bom, e a gente vai falar também com o relator da proposta de emenda à Constituição aqui na Câmara, o deputado Daniel Freitas, que é do PSL de Santa Catarina. Deputado Daniel Freitas, antes de tudo, obrigado pela gentileza de falar conosco aqui. Como é que o senhor avalia esse resultado agora, depois de um longo dia de debates e o texto, como vocês previram, que é mantendo o texto do Senado, foi aprovado aqui em primeiro turno, agora amanhã segundo turno? Bom, essa foi uma noite e uma votação histórica da Câmara dos Deputados, onde o plenário da Câmara, os deputados, deram uma demonstração clara de que nós somos um país primeiramente responsável, um país solidário, que com a votação de hoje entrega o mais rápido possível mais 44 bilhões de auxílio emergencial para a população mais carente da população brasileira, que certamente hoje conta com esses recursos para colocar comida na sua mesa. Já foram 293 bilhões de reais de auxílio emergencial, então o presidente Bolsonaro não está medindo esforços para garantir a segurança e a comida na mesa do brasileiro. E hoje o plenário da Câmara dos Deputados demonstra que nós somos sim um país seguro para se investir, e hoje colocamos o Brasil novamente na rota de crescimento, garantindo segurança fiscal e o equilíbrio para gerações futuras. Considero hoje e agradeço aos deputados, aos líderes, ao presidente Arthur Lira pela condução dos trabalhos, que em primeiro turno aprovaram e acompanharam o meu relatório, que traz o texto fiel ao texto do Senado, garantindo, além da entrega do auxílio emergencial, também uma segurança fiscal para que o país possa voltar a crescer. Deputado, uma das críticas que foi trazida aqui para o plenário foi justamente essa questão de se juntar em um texto só, essa questão do auxílio emergencial e a necessidade de os governos, aí não só o governo federal, mas os estaduais e os municipais, também terem regras para apertar o cinto dos gastos públicos. Por que é necessário colocar isso tudo nessa proposta? Por que foi insistido para se manter esse texto? Bom, o Brasil há 8 anos trabalha no vermelho, e essa PEC, além de entregar o auxílio emergencial, que é praticamente consenso do plenário da Câmara dos Deputados,
é um novo marco fiscal, é um freio de arrumação do Brasil para que a gente consiga voltar a crescer e trazer equilíbrio, segurança fiscal para que o Brasil volte a crescer. Portanto, os estados, municípios e a União precisam ter novas regras fiscais e é isso que o plenário da Câmara dos Deputados fez hoje, acompanhando o nosso relatório e entregando para o Brasil essa segurança, não só para hoje, mas principalmente para as futuras gerações. No segundo turno. Isso, eu ia fazer a mesma pergunta, mas... Segundo turno, deputado Daniel, vocês acreditam que o texto vai ser novamente aprovado, como agora no primeiro, ou é possível que algum destaque que suprima alguma parte dessa proposta que foi aprovada agora seja aprovado? Eu espero que o plenário, no dia de hoje, tenha o mesmo discernimento e o mesmo nível de responsabilidade para com o país. E acredito, com muita convicção, de que nós vamos repetir no dia de hoje o que fizemos na primeira votação da PEC emergencial. Com muita responsabilidade, vamos aprovar a PEC e entregar mais segurança para o nosso país. A gente agradece então o deputado Daniel Freitas, do PSL de Santa Catarina, que é o relator, ou seja, o deputado que está à frente das negociações deste texto de proposta de emenda à Constituição, que propõe a retomada do auxílio emergencial e também o congelamento e corte de gastos para controlar os gastos públicos. Muito obrigada, deputado. Agora o senhor vai descansar um pouquinho para daqui a pouco estar aqui de volta no plenário Ulisses Guimarães, que vai ser mais um grande dia de debate sobre esse tema. Com certeza, eu finalizo agradecendo a todos vocês e dizendo que a frase "o Brasil acima de tudo" nunca fez tanto sentido para todos nós. Uma boa noite a todos. Boa noite. Então, só para a gente finalizar aqui, Carlos, a gente podia colocar uns tópicos do que essa proposta traz. A gente fala muito da questão do auxílio emergencial, da retomada do auxílio emergencial, mas é para a gente deixar bem claro o seguinte: essa proposta ela não estabelece o auxílio emergencial, ele não está, de fato, já trazendo de volta o auxílio emergencial, dizendo qual é o valor e qual é o prazo que ele vai funcionar. Essa proposta simplesmente autoriza que ele exista novamente, que ele seja pago novamente e coloca um limite de gastos para esse auxílio emergencial de 44 bilhões de reais. A proposta também traz outros mecanismos. Então, Tini, inclusive comentando a respeito desse valor dos 44 bilhões de reais como limite para que o governo possa avançar no projeto do auxílio emergencial, muitos deputados cobraram aqui, estava me lembrando agora disso, que poderia ter sido feito por uma medida provisória. Mas no caso da medida provisória, aí já teria um pouco mais de dificuldade na argumentação do outro lado, era para garantir exatamente esse respeito à questão fiscal, né, que é a diferença entre o governo arrecada e o que ele pode gastar. Então isso também acabou pesando muito para que esse texto fosse para essa direção. E essa foi a junção que inclusive o relator explicou para a gente agora há pouco, né? É necessário mostrar também uma responsabilidade junto aos cofres públicos. Então, vamos lá, só para a gente finalizar, pontuar quais são os assuntos dessa medida provisória, dessa proposta de emenda à Constituição. Então, tem essa previsão de recriação do auxílio emergencial, dando aí um limite de gastos de 44 bilhões de reais, lembrando que esses 44 bilhões de reais não vão estar contando no teto de gastos do orçamento, certo? Tem também a criação de gatilhos. Vocês já devem ter escutado muito essa palavra gatilhos durante esse debate. O que seria isso? É que quando um governo ele atinge um patamar de gasto, de despesa, a partir daí, automaticamente, ele fica proibido de fazer algumas coisas. Por exemplo, não pode mais contratar, não pode mais criar uma despesa obrigatória e por aí vai. Não pode dar reajuste para os servidores. Então, são várias medidas que estão previstas a partir do momento que se atinge esse patamar de gastos, né? No caso da União, essas despesas, quando elas atingirem 95% do teto de gastos, na hora que chega ali é como se acendesse uma luz vermelha e falava: olha, para aí, a partir de agora você vai ter que
para cortar gastos, não pode mais colocar nenhum servidor no lugar, você também não pode mais criar despesa obrigatória. No caso de estados, Distrito Federal e municípios, é quando as despesas do dia a dia chegarem a esse patamar de 95%. A ideia é apertar o cinto mesmo para mostrar que tem aí uma sustentabilidade de dívidas. E para isso, inclusive, também tem um trecho na proposta que diz que é preciso criar aí regras numa lei complementar para que essa dívida seja uma dívida sustentável a longo prazo. E, Jane, tem um ponto de precaução também nesse texto, que é a questão do regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, que é o chamado de orçamento de guerra, quando houver um evento que seja como esse, uma calamidade pública, e vai ressalvar, portanto, as despesas que são destinadas à calamidade específica para cumprir as exigências constitucionais e legais, como as que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, você fica dispensado de fazer licitação para contratação de alguma coisa quando for nesse caso. Isso evita que tenha que ser feito como foi feito agora por causa da pandemia de Covid, de ter que aprovar uma lei, e aí ainda tem todo o processo, né? Então, olha, chegou uma calamidade, isso já está previsto na Constituição e o governo já vai poder tocar as ações emergenciais sem ter que aprovar uma nova lei. Enfim, gente, são alguns pontos e eu convido você, né? A gente convida você a continuar acompanhando esse debate. Os argumentos são muito bons, tanto de um lado quanto de outro, e é importante que você analise esses argumentos e tire suas próprias conclusões. Veja como seus representantes estão atuando aqui dentro e como eles agem a respeito desse assunto. É isso, a você que esteve conosco até agora, tenha um ótimo dia e até daqui a pouco na próxima sessão para finalizar a votação dessa proposta de emenda à Constituição no segundo turno. Continue acompanhando o trabalho dos seus deputados diretamente pela TV Câmara, Rádio Câmara, também pela internet. E aí a gente está no YouTube, Facebook, Twitter e também no aplicativo Câmara ao Vivo. A gente fica por aqui e até logo.